Agora, live, apareceu. Estamos ao vivo. Ok? Então, entramos aqui ao vivo. Boa noite a todos e a todas, já que é politicamente correto falar assim agora, né? Eu, particularmente, acho bobagem, mas quem sou eu, né? A todos nós irmãos e irmãs, alguém, claro, começamos agora, não entrou ainda. Aos poucos vão entrando, mas como fica gravado, né? É bom dia, é boa tarde, é boa noite, de acordo com o horário que você vai assistir. A vantagem da internet, daí vai ficar gravado, é que a pessoa pode, hoje não tem tempo, por algum motivo, assiste uma outra hora, assiste em outro momento. E fica aí. E o Lar de Jesus vai até a sua casa ou até onde você esteja. Porque o celular você leva a qualquer lugar. Então, é uma ferramenta muito boa, mas se bem aplicada. E a internet tem seus pontos positivos, mas também tem seus pontos negativos. Depende da maneira como a gente usa, né? Então, vamos lá. Já que nós somos cristãos, independente de religião, como cristãos que somos, temos que fazer o quê? Fazer sempre o bem, fazer sempre o melhor. Então, façamos o melhor uso possível dessa excelente ferramenta. Então, hoje nós temos como palestrante nosso querido irmão da casa do Lado de Jesus, né, do centro, o nosso irmão Isael. Seja bem-vindo, meu querido. Um prazer estar com você. E temos nossa outra irmã, Carla Lacerda, que está nos auxiliando para contribuir com a fala, com a live de Isael, que daqui a pouco vai entrar. Como já deu aqui, passou já do tempo, eu queria ler, eu até falei antes com os irmãos aqui, Israel e Carla, um livro que eu já li 3 vezes, O Bairro dos Estranhos. Vocês estão vendo aqui, certo? Um livro muito bom, certo? Excelente. Recomendo. Inclusive, serve para quem está iniciando no Espiritismo também, pode ler, porque vai entender, talvez algumas coisas, algumas passagens mais profundas, viaja um pouco, mas tem coisas sutis que dá para entender. E eu vou ler uma frase, eu leio o livro assim, certo? Sempre sublinhando, sempre passando o marca-texto, ou sublinhando aqui. Eu vou ler aqui o que eu marquei. O passado é importante para o desenvolvimento do futuro. Vou repetir. O passado é importante para o desenvolvimento do futuro, mas o presente é o que realmente tem verdadeira importância, pois, se bem vivido, apagará o pretérito e nos preparará para o porvir. Não sei se ficou claro. O passado, ele é muito importante. Passou, ele serve de quê? De aprendizado. Se for coisas ruins, que eu não repita as coisas ruins. Se foram coisas boas, que eu tire aquelas coisas boas e dê sequência. Mas o mais importante não é o passado, é o hoje. Porque o hoje, com o hoje, você faz o amanhã melhor. Então, o hoje você prepara o amanhã melhor. Em síntese, foi isso que a frase quis dizer. Eu quero mais uma vez agradecer a todos que estão presentes, aqueles que estão agora ao vivo e aqueles que vão assistir depois, tá? Repetindo, hoje, nosso irmão Israel é quem vai fazer a live, a palestra de hoje com o tema, qual é o tema, Israel? Causas atuais. Das aflições. Causas atuais das aflições, certo? E a nossa irmã Carla Serra vai fazer as suas considerações iniciais e a prece inicial. É com você, Carla. Boa noite, Carlão. Boa noite, Isael. Todos que estão nos acompanhando, né? Hoje pelo Facebook, não é isso, Isael? Exatamente, pelo Facebook. Agradecer, né? Eu tenho acompanhado algumas pessoas que têm participado, assistido, e como o Carlão trouxe, né? Realmente esse lado a gente avançou muito, né? Com as tecnologias, e chegamos em quem não tinha condições de se locomover para ir até o centro, muitas vezes por falta de transporte, etc. Então, tem acompanhado a gente com mais tranquilidade, né? Nesse sentido. Mas logo, logo, né, Carlão, a gente vai retomar nossas atividades com fé em Deus, com as orientações, né? Gerais para todos os cultos, a gente vai voltando aos pouquinhos para as atividades. E como consideração inicial, eu acho que realmente não tem acaso, nós espíritas a gente vê que está tudo interligado. Eu escutei, acho que foi algum palestrante falando que Einstein era quem usava essa frase, que Deus não joga dados, né? Dados, aí me vem
aquela situação de cassino, né, que as pessoas jogam e contam com a sorte. Então, Deus não joga dados. Então, não é ao acaso que Carlão está lendo esse livro e que Isael vai falar sobre as causas atuais, porque tudo que a gente passa, a gente tem um motivo, né, tem uma motivação. E quando o Carlão disse que o passado é importante para o desenvolvimento do futuro, é exatamente isso. E do presente também, né? Quando a gente estuda história, eu me lembro que eu tinha um professor de história que falava assim, a gente estuda história para quê? Se já passou, né? Se já passou, a gente estuda história para quê? Para entender, né, o presente e se preparar para o futuro. Então, é exatamente essa ideia, né? A gente estuda também dentro do Espiritismo, e sem saber o que fizemos ou o que fomos, mas a gente sabe que dentro da gente tem aqueles resquícios, né, que tem que ser trabalhados, principalmente a aceitação e a evolução. Então, com base nisso, vamos fazer a nossa prece agora? Agora, vamos lá. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Senhor Deus, te agradecemos mais uma semana vencida, por estarmos aqui, Senhor, com saúde, exercitando as nossas atividades e separando esse momento para nos religarmos ao alto, aos bons pensamentos e assim nos reenergizarmos para os próximos dias. Possamos mentalizar todos aqueles que neste momento estão acamados, que sofrem diante do vírus que acometeu toda a Terra, todo o planeta. Então, possamos vibrar por eles e entender que estamos passando por algo necessário. Com fé em Ti, novos rumos irão surgir diante de tudo isso. Então, só temos a Te agradecer por este momento, que a espiritualidade possa instruir, intuir o palestrante na noite de hoje, e que assim seja. Que assim seja. Vou falar agora e farei no final. Me lembro, viu, Carla e Isael, caso eu esqueça. Nós estamos, a nossa sede fica atrás, na rua atrás do Colégio Jesuína, no bairro São João da Escócia. Então, estamos em reformas e tudo indica que sexta-feira ou sábado a gente conclua as obras. Então, logo após concluídas as obras, eu postarei e pedirei para os amigos compartilharem o início dos nossos trabalhos presenciais. E da inauguração será um dia especial que vai ser marcado mais na frente, a inauguração oficial. Então, meu irmão, meu querido, meu amigo, camarada, né? Roberto Carlos, Isael, a palavra é sua, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado, Carlão. Obrigado, Carla, aí, pelas palavras de incentivo. Então, consegue me ouvir bem? Show. Sim. Pronto. E vai ser mais um bate-papo, né? Eu não chamaria de palestra, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, assim, que sempre, assim, me instigou muito, e é um assunto que eu gosto de falar, e sempre que tem oportunidade, eu falo sobre isso, né? Sobre as causas atuais das aflições. E esse tema, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 4 do capítulo 5, que é um dos maiores capítulos aí do Evangelho. Eu não sei se é meu áudio que está dando microfonia, mas deixa eu silenciar aqui. E aí talvez seja um dos capítulos assim que é muito importante, né? Assim, e não por acaso Kardec traz esse tema, porque eu acredito que desde aquela época é um tema atual, né? As causas atuais das aflições. E aí ele está nesse capítulo que fala sobre bem-aventurados aflitos, né? E quando a gente fala em aflito, né? Fica essa pergunta, né? Será que todos os aflitos são bem-aventurados, né? E aí, bem-aventurados são aqueles felizes, né? Será que todo mundo que é aflito, que sofre, que vive em desespero, será que ele vai ser bem-aventurado? E aí, os Espíritos trazem que não, né? Não são todos os aflitos que são bem-aventurados, mas aqueles que passam pela prova com resignação, sabem vencer a dificuldade com perseverança, com otimismo, né? Porque os Espíritos trazem que isso aqui é uma passagem, né? Eu gosto de comparar muito como estamos na sala de aula, estamos passando por alguns momentos de estudo, né? De aprendizado. E quando a gente olha assim, que aqui é um momento na nossa vida, a gente não se desgasta tanto, assim, não sofre tanto por essa pequena passagem, né? Agora, se a gente olha isso aqui como se fosse
só esse mundo aqui, minha vida é aqui, se eu não aproveitar agora, acabou, não tem mais como, né? Como a gente escuta muitas pessoas falarem, olha, a vida é agora, ou você aproveita, ou daqui a pouco a vida passa e você não aproveitou nada. E aí, muito interessante, Carlão trazer até essa introdução aí de que o passado serve como uma referência para o presente, né? É isso que eu tenho que buscar no passado, né? Sempre um aprendizado para a vida presente. E nesse capítulo também ele divide as aflições em dois tipos de aflições, né? Aflições anteriores, ou seja, que aconteceu em outras encarnações, e as aflições atuais, né? Ou seja, causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. E as causas anteriores, a gente fala muito dela, né? E as pessoas às vezes gostam, não, eu estou pagando, estou resgatando meus débitos, esse é meu karma, né? Um termo que não é nem espírita, mas que a gente acaba usando muito no dia a dia, e a gente esquece de observar as causas atuais, né? E os espíritos trazem que a maioria dos desafios que vivenciamos no nosso dia a dia tem mais a ver com o presente do que com o passado, né? Não dizer assim que tudo é do presente, né? Claro que existem as causas anteriores. Por exemplo, se eu venho com uma deformidade física, eu não posso atribuir a nada que eu fiz no presente, né? Isso, com certeza, é uma provação que eu tenho que passar, uma expiação de algo que eu não aprendi no passado, né? E eu gosto até de frisar essa palavra aprendi, né? Porque a gente escuta muito falar em castigo, né? E é uma palavra usada bastante, até nos livros espíritas também se usa a palavra castigo. Mas há de ter uma interpretação, né? O castigo por si só, né? Um castigo, porque a palavra castigo pode dar a impressão que eu fiz uma coisa errada, aí Deus agora está me castigando, né? E não é, e claro, eu vou responder por todos os meus atos, mas não quer dizer assim que é como Deus quisesse me punir, porque dá a impressão assim de castigo assim, não, se igual os nossos pais, né, do passado, assim, a gente fazia uma coisa errada e apanhava como uma punição, né? E na verdade a proposta não é de punição, a proposta é didática, né? Ou seja, o meu resgate, o que eu vou passar no futuro, ou o que eu estou passando no presente, alguma expiação, alguma prova, tem uma relação direta com o que eu cometi no passado, né? De modo assim que eu aprenda o que eu fiz não deve ser feito, né? E aí, assim, se eu aprendo rápido que não se deve fazer aquilo, não há por que eu continuar passando pelaquela situação difícil, situação desafiadora, né? Porque a gente escuta alguns casos de que pessoas vêm para a encarnação com a proposta, às vezes, de perder um braço e acaba perdendo só um dedo. Mas por quê? Porque ele aprendeu durante a encarnação, ele foi, evoluiu, entendeu que o que ele fez no passado, se usou o braço para uma coisa errada, ele não precisa perder aquele braço, porque ele está usando o braço de forma útil, né? E como a gente escuta também alguns casos de mulheres que abortaram várias crianças, né? E aí, assim, já pensou ela ter que abortar, se de repente uma mulher fez 3 abortos, ela vai ter que vir 3 encarnações sendo abortada? Não necessariamente, né? E aí, se fosse assim exatamente, aí a gente poderia dizer que Deus seria justo, né? Era tipo o olho por olho, dente por dente. Mas, na verdade, assim, Deus é justo, mas, acima de tudo, ele é misericordioso também. Pode falar, cara. Aproveitando essa sua fala aí, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se encaixa no que você falou aí agora. Exatamente, é isso mesmo. O amor cobre uma multidão de pecados, como o Carlos falou. E aí, assim, quando a gente fala em justiça de Deus, assim, ele não deixa de ser justo. Mas mais do que justo, ele é misericordioso. Ele é amor, como o Carlão trouxe. Ou seja, se eu reconheço esse amor de Deus e ponho em prática esse amor, então ele vai cobrir todos os desafios, todos os meus erros, né, entre aspas, aquelas coisas que eu ainda não aprendi, eu posso exercitar agora e fazer diferente, né? E aí tem uma palavrinha que a gente gosta de usar muito e eu sempre repito, que até quem não é espírita, né, às vezes fala também, que eu joguei pedra na cruz, né?
E a gente escuta muito isso, as pessoas falarem, eu acho, pelos desafios que eu estou passando, acho que eu joguei pedra na cruz. E aí eu digo assim, não, você fez coisa pior do que isso, porque tem pessoas que jogaram pedra na cruz e estão numa situação melhor do que a nossa. E aí a gente fica muito preocupado com o que fez no passado, né? Achando que os desafios atuais estão muito grandes. E é outra coisa assim que Carlão sempre fala no nosso estudo, assim, não existe fardos pesados para ombros fracos. Ou seja, se o desafio está grande, eu tenho capacidade de suportar esse desafio, né? Deus tendo uma visão mais ampla, conhecendo-nos mais do que nós mesmos, né? Ele sabe exatamente do que eu posso passar, do que eu tenho capacidade, né? Mas muitas vezes eu agravo essa situação. Ou seja, de repente eu tenho uma aprovação para passar ali, preciso passar por aquilo, mas às vezes com meus vícios, com algumas tendências que eu tenho, eu acabo agravando essa situação que deveria ser uma situação simples. Aparentemente, assim, os espíritos, né, que sabem mais do que nós, assim, aqueles que nossos anjos tutelares, os nossos mentores, né, quando vão programar a nossa encarnação, eles sabem exatamente o que a gente pode suportar, né? E é engraçado que tem alguns casos que a gente lê nas obras espíritas, que alguns pedem, não, olha, aumente isso aí, eu quero resgatar logo, como se eu fosse cursar a faculdade, dissesse, não, eu quero cursar os 2 períodos logo, quero fazer, não quero ficar aí 4 anos na faculdade, não. Se puder colocar 2, eu vou adiantando, estudo de manhã, estudo de noite, assim, diminuo o meu sono, mas os nossos mentores sabem exatamente a minha capacidade, né? Ele não vai permitir que eu receba uma prova que ele vai ter certeza que eu vou falhar, né? Por isso que a faculdade, às vezes, é 4 anos, 6, 7, 10 anos, como é medicina, aí juntando todas as etapas aí. É assim, porque eles sabem assim que se colocar tudo em 2 anos, em 3 anos, eu não vou suportar aquilo. E acabo desistindo, como acontece com muitos, né? E aí, assim, eu não posso reclamar de que o fardo está pesado, né? E aí, quando eu tenho essa percepção de que ele está pesado, aí eu preciso me analisar. Por isso que vem esse capítulo, vem esse item, né? As causas atuais das aflições. Porque, assim, se eu souber dosar esse meu proceder, se eu souber como agir, com certeza essas faltas vão ser, esses desafios, né, vão ser bem menores, né? Do que o reclamo, dizer que joguei pedra na cruz, né? E aí, no item 4, lá do capítulo 5, o Kardec, né, trouxe vários itens, que aí a gente vai conversar aqui um pouco para a gente entender, às vezes, as situações que nos passam no dia a dia e a gente acaba achando que foi porque jogou pedra na cruz, que fez algo no passado, né, o que é nosso karma, né? E não é negando que tem muitos desafios que são do passado, né? Mas com certeza muitos são do presente e a gente pode passar bem melhor pela essa encarnação se a gente começar a observar algumas coisas que tem no nosso dia a dia, né? E um dos pontos que os espíritos trazem é a falta de perseverança, né? E será que a falta de perseverança, ela influencia nas minhas aflições? Sim, né? Ou seja, se eu tenho um desafio, e às vezes a gente vê vários memes, várias fotos, várias historinhas, assim, que às vezes a pessoa está já conseguindo um objetivo e acaba desistindo ali perto da linha de chegada, né? Às vezes alguém está procurando um tesouro, às vezes faltando meio metro para chegar ali, ele desiste, depois vem alguém e acha aquele tesouro. Da mesma forma, quando a gente falta perseverança, a gente acaba intensificando ainda mais, né, as nossas aflições, né? E no livro Céu e Inferno, lá na segunda parte, que Kardec traz o relato de vários espíritos, né, que já desencarnaram, ele traz os espíritos felizes, os espíritos sofredores, aqueles que tiraram a vida pelo suicídio. Ele traz uma história bem interessante de um senhor que ele tinha uma empresa muito grande, né? E o produto que ele vendia começou a baixar de preço, né? Assim,
o mercado desaqueceu e ele ficou com estoque muito alto e o produto dele estava desvalorizado. Só que ele tinha vários compromissos, né? Tinha vários fornecedores que estavam cobrando a ele e ele se viu assim, numa situação que as pessoas começaram a pressionar ele para receber, né? Ele tinha vários fornecedores, o produto dele não estava saindo, nem saindo na quantidade que ele imaginava, nem no preço que ele esperava, né? E aí ele passou grandes dificuldades, né? E ele não suportou essa cobrança, né? E ao mesmo tempo, o nome dele, assim, de certa forma, tá na boca das pessoas, né? Porque começaram a dizer, né, que aquela pessoa que estava naquela situação e estava difícil, não estava pagando, né? E ele não suportou essa cobrança toda e tirou a própria vida, né? E depois, no decorrer da história, conta-se que depois que ele tirou a própria vida, que ele buscou o suicídio, uma semana depois, os produtos que ele vendia se valorizaram assim de uma maneira que ele não esperava, né? E aí a família dele vendeu todo o estoque que ele tinha, né? Pagou todos os fornecedores e ainda sobrou dinheiro para tocar a empresa. E a empresa, assim, isso ele soube depois de um tempo, né? Porque depois que ele desencarna logo, ele passa por essa perturbação, e ainda mais quando ele tirou a própria vida, né? Com certeza a perturbação dele foi bem mais longa. E depois ele veio saber, depois de muito tempo, que a empresa que ele tinha deixado, que ele imaginava que provavelmente estaria falida e a família estaria em dificuldade financeira, pelo contrário, a empresa cresceu, a empresa prosperou, né? Ou seja, ele não esperou assim mais um pouco, se ele tivesse esperado mais uma semana, de repente a situação que ele estava ali em dificuldade tinha alterado toda. E muitas vezes somos nós no nosso dia a dia. Às vezes tem uma situação muito desafiadora, ou seja, no meu emprego, ou seja, na relação com um parente, na relação conjugal, na relação com meus filhos, e eu não tenho essa perseverança de continuar, de buscar, de auxiliar, né? Para que a coisa se resolva, né? Às vezes eu quero resolver de imediato. Se eu não tenho essa perseverança, acaba a situação ficando bem mais desafiadora, né? E às vezes eu perco a oportunidade de que a situação se resolva logo lá na frente, né? Como foi a situação desse senhor, né, que era empresário, né? E outro tópico que também traz lá no item 4 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o mal proceder. E o que seria mal proceder, né? Ou seja, no meu dia a dia eu tenho a oportunidade de tomar atitude e fazer escolhas diariamente, né? Diariamente eu tomo várias decisões e muitas vezes as decisões são erradas. Assim, a gente vê vários exemplos aí no dia a dia, assim, de pessoas no trânsito, né? Que às vezes tomam uma fechada ou alguém pode bater no seu carro e ali eu saí da minha tranquilidade, né, para tomar satisfação. Isso é uma coisa assim que tem causado muitos desencarnes, inclusive, de brigas no trânsito. A pessoa querer tomar satisfação, às vezes, por uma perda material, né? Ou seja, eu saio dali, alguém de repente bateu no meu carro e eu quero estar no direito e às vezes aquela pessoa, a gente não sabe quem está ali, pode ser que aquela pessoa esteja armada e de repente puxa uma arma ali e eu perco a vida porque eu não soube me controlar naquele momento, né? E é interessante que algumas pessoas às vezes se exaltam por se acharem pessoas de gênio, né? De não, eu sou genioso. As pessoas dizem, não, meu filho é muito genioso, assim, como se fosse uma coisa boa, né? Com ele, bateu, levou. Como se isso fosse a coisa melhor que a gente pudesse ensinar para os nossos filhos. Pode falar, Carla. Deixa eu liberar teu microfone aqui. Essa questão do filho a gente vê desde pequeno, né, Isael? Que quando, às vezes, os pais não voltam apanhado para casa, né? Inconscientemente, esse ditado vai repassando, repassando. Então, a gente ensina desde pequeno a não ter paciência e dar o troco na mesma moeda, né? Se você voltar apanhado para casa, eu é que vou dar em você. São ditados que vai repassando, né? Décadas em décadas, e hoje a psicologia fala bem, né? Acho que é psicologia positiva, criação positiva, tem um nomezinho aí específico para isso,
que a gente tem que dar, né, a maturidade, tem que ensinar a maturidade, mas de acordo com suas responsabilidades e respeitando o outro, né? Mas esse ditado a gente já repetiu e escutou muito, né? Inconscientemente. E aí, você falando do trânsito, eu acho que faz uma semana, exatamente, um dia antes de para o Dia dos Pais comemorar. Aí eu saí nesse viaduto aqui de Caruaru, aí um carro, desde quando eu estava nesse sinal que já é demorado, ele já vinha inquieto, né? Quando o sinal abriu, ele já buzinou. E eu continuei na minha marcha, né? Devagarzinho. Aí ele, né, atrás, e como quem diz assim, eu preciso passar. E eu fazendo questão de ficar na frente dele. Aí depois, lá na frente, eu digo, se essa criatura tivesse em buscar alguém que estava precisando, né? Se tivesse alguém dentro do carro, na urgência. Aí a gente fica querendo também ensinar e fazer com que os outros pensem, né? Na verdade, a gente também está sendo ignorante nesse ponto, né? Então, como você fala, é desafiador porque a gente fica sempre se testando, né? É um critério de teste de culpa, aí depois vai, se restabelece e cai de novo. O Espiritismo ajuda muito, né? A manter esse equilíbrio, a repensar os nossos. Exatamente. E é importante saber disso, foi muito bom o Carla trazer isso, porque a gente não vem com missão de mudar a vida de ninguém, né? Porque eu posso, não, vou dificultar aqui para que essa pessoa aprenda, que ele seja mais paciente, né? Mas quem tem que aprender a ser paciente, prudente, sou eu. Eu não tenho a missão de ensinar ninguém, de mudar a vida de ninguém, né? Minha missão é mudar a mim mesmo. E às vezes eu fico com essa proposta também de querer, não, assim, minha esposa, eu vou fazer isso para ela aprender, meu esposo, eu vou fazer isso para ele aprender, a não ser os nossos filhos. E aí tem uma passagem bem interessante que um pai, né, chega para Chico e fala, não, meu filho tá assim, tá aquilo outro, tá não sei o quê. Aí diz, qual a idade do seu filho? Ah, ele tem 21. Ah, ele já tem mais de 18, né? Sim. Aí o pai caiu a ficha, né? Assim, o nosso compromisso é sempre querer dar o melhor para o nosso filho, independente da idade, né? Se ele tenha 18, tenha 20, tenha 40. Mas, assim, tem que saber que uma hora aquele espírito também chega à maturidade, que ele vai ter que tomar as próprias decisões e vai ser responsável pelos atos dele, né? Enquanto eu sou pai, posso educar, posso mostrar o bom caminho, esse é meu papel e eu tenho a obrigação de fazer isso. Mas chega um momento assim que o filho também vai fazer suas escolhas. E eu não vou poder estar todo o tempo assim, cuidando, protegendo, porque ele vai também ganhar liberdade e ele também vai ser responsável pelas atitudes dele, né? E isso no trânsito, assim, é muito comum. E eu falava essa questão da gente fazer essa educação dos filhos, né? Que Carla reforçou aí. E eu assisti um filme esses dias, assim, que o filho chegava apanhado em casa e o pai dizia, olha, você, quando alguém te provocar, você soque o nariz dele, porque quando socar o nariz, ele vai ficar perturbado, não vai saber o que houve. Você procura o maior. Ele disse assim, você procura o maior, soca o nariz dele, que os outros vão ficar com medo, porque ele vai ficar sem saber o que fazer. E, assim, às vezes a gente age com nossos filhos assim, não diretamente com essas palavras, mas a gente quer que o nosso filho vá em frente, não traga desaforo para casa, né? E aí, claro, a gente tem que educar nossos filhos para serem independentes, né? Porque a vida vai cobrar muito deles. Mas não ensinar para que ele saia batendo em todo mundo e querendo ser o fortão, né? De onde nós estamos, né? A gente sempre vai ter que ter essa prudência para não acabar ele sofrendo mesmo pelos atos dele, né? E aí, assim, o caminho do meio nunca foi ruim, né? E aí eu também tenho aprendido bastante que já foi muito 880, ou aqui ou lá em cima, né? Mas Haroldo Dutra gosta de falar muito disso, né? Que quando a gente tiver dúvida, assim, procure o caminho do meio, né? Que aí provavelmente vai ser um bom caminho também, né? Não que a gente deve ficar em cima do muro, né? Quando eu digo caminho do meio, né, de ficar em cima do muro. Mas a gente não buscar os extremos, que às vezes não é bom, né? E nessa questão do caminho do meio, é isso que está faltando na nossa sociedade, né? E a gente se insere
né? Ou é uma coisa ou é outra. Em tudo a gente está vendo isso, né? É em política, é em posições, de tudo que você, né, imagina, a gente sempre diz, ou é isso ou é aquilo. Se você está criticando isso, é porque você é aquilo, né? E sempre faltando esse equilíbrio. Você pode não ser nada, você pode estar buscando, né? Você pode estar tentando se encontrar, não ser nada, né? Você é dessa religião, não é dessa. Então, você, né, você tem que estar encaixado em tudo. Quando, na verdade, você pode ser um pouco de tudo, né? A questão do equilíbrio. E como o Haroldo trata muito da meditação, né? Ele fala muito na meditação, em se encontrar, o eixo, né? Então, a questão é do meio termo, realmente, como você falou. Exatamente, assim. E aí, se a gente buscar esse caminho aí, com certeza a gente não vai errar, né? E aí, outro item, né, que os espíritos trazem, que causa grandes aflições, né, é não limitar os nossos desejos. E aí, quantas vezes, assim, eu ajo por impulso, né? Ou seja na alimentação, ou seja numa briga, né? Ou seja nos desvarios do sexo, né? Ou seja, sempre que eu não controlo, né? Ou seja, nos vícios que nós temos, seja da droga, do álcool, do cigarro, né? Se eu não consigo me domar, né? E aí, no Livro dos Espíritos diz assim, tem uma questão lá que pergunta assim, quando é que as paixões são prejudiciais, né? Porque as paixões também movem as pessoas, movem o mundo, né? Mas quando elas passam a ser prejudiciais? Quando eu não controlo minhas paixões, né? Ou seja, quando as minhas paixões passam a me dominar, aí elas passam a ser muito prejudicial, né? Que eu posso ter uma paixão de querer ajudar a humanidade, de fazer coisas boas, de abrir um grande negócio, de criar meus filhos, de educar, ou seja, aquilo que me move, né, é muito bom, mas desde que eu saiba controlar, né? Quando eu perco o controle, aí ele passa realmente a ser uma coisa que me prejudica e não me ajuda, né? Nessa sua fala, Isael, eu lembrei muito dos artistas, né? Tem pessoas com talento que existiram, né? Pessoas com talento assim enorme. A gente pega alguns artistas, como, por exemplo, a Amy Winehouse, né? Uma moça jovem, uma talentosíssima, porque uma voz daquela, né, é difícil a gente encontrar. E de repente, né, vai embora muito cedo. Mas são essas paixões, né? A gente não pode se jogar. Você gosta de música, gosta, mas a vida também tem outras coisas, né? Exatamente. E aí você envereda por aquele caminho, a gente vê atletas também, né? E a É, paixão, é porque a gente leva o termo paixão para aquela questão emocional em relação a outra pessoa, mas tem as paixões que a gente adquire, né? Os vícios exatamente. são tipos de paixões, porque eles cegam, né? A paixão realmente ela cega. E aí a gente vê vidas, né, indo embora porque se dedicaram totalmente às suas paixões, né? E a gente não pode ser 100% paixão, né? Exatamente. Comentário sobre Che Guevara faz uns 2 dias, que é enorme. Por curiosidade, gosto de história e fui assistir. E você vê que desde sempre, né, abandonou família, abandonou tudo por uma causa, né? Aí foi embora muito cedo. Valeu? Não sei se valeu, né? Não sei se ele pudesse ver a vida de outra forma, ele pudesse ter atingido o ideal dele e ter convivido. Porque aí deixa família, deixa filho, deixa tudo para trás em busca de um ideal, que às vezes é uma paixão, né? E vai embora jovem também. Então a gente vê alguns exemplos que luta, mas aí mistura a luta pela paixão, né? Aí segue um pouco e vai embora, né? Isso você trouxe bem interessante, assim, que a gente deve saber até onde é o meu limite, né? Porque às vezes a gente escuta histórias de espíritos que superaram alguns desafios e até durante a encarnação avançaram bastante, mas será que eu estou nessa capacidade, né? Você trouxe o exemplo de Che Guevara ali, que ele tinha um propósito, tinha um sonho, né? Tinha um objetivo, mas será que é esse o propósito? Às vezes eu tenho a minha família, será que eu olho para Chico Xavier, olho para Divaldo Franco, né? Mas com certeza são espíritos que já têm uma bagagem, que com certeza fizeram um progresso anterior e vieram aqui numa missão importante, né? Eu não, assim, eu tenho que me espelhar, procurar seguir o exemplo, né? Mas não necessariamente eu preciso ser Chico Xavier, eu preciso ser Divaldo Franco, né? Às vezes, se eu conseguir superar meus desafios, conseguir superar minhas paixões, se eu conseguir educar bem meus filhos, se eu conseguir ter uma relação saudável com a minha esposa, com o meu marido, assim, com certeza eu já vou ter cumprido bem minha missão, né? Eu não preciso largar tudo
me dedicar só à caridade, né? Que às vezes não é esse minha missão, não é esse meu propósito, né? E aí, com certeza, assim, Divaldo, Chico, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? Com certeza esses espíritos, assim, eles tinham essa intuição, eles tinham esse desejo forte, né? Que era seguir essa missão que eles executaram tão bem, né? E Divaldo ainda está aí executando. Mas se a gente cuidar dos nossos desafios, se eu conseguir vencer minhas paixões, e aí eu sempre lembrei até agora daquela questão, estou até com o livro escrito aqui, que Carlão às vezes diz que se encaixa em qualquer palavra e realmente se encaixa, que é a questão 909 do Livro dos Espíritos, né? E eu trouxe até aqui ela, assim, o homem sempre poderia vencer suas más tendências utilizando seus próprios esforços, ou seja, sem depender de ninguém. Eu só com o meu esforço, né? Eu posso vencer minhas más inclinações, posso vencer meus vícios, posso vencer minhas dificuldades e caminhar, né, para essa reforma íntima, buscar ser uma pessoa melhor. E aí os Espíritos respondem, sim, e às vezes com pequenos esforços. Ou seja, eu posso vencer minhas más tendências, eu posso vencer minhas más inclinações, e para isso eu preciso apenas de pequenos esforços. O que lhe falta é a vontade. E como são poucos os que se esforçam entre os homens. Ou seja, às vezes eu quero, meu Deus, eu quero me livrar disso, eu quero me livrar daquilo, me ajude, meu Deus, mas o que é que eu estou fazendo? Será que eu estou usando os meus esforços? Será que eu estou com essa vontade de realmente me melhorar? Ou estou igual aquela historinha que fala que a pessoa estava morrendo afogada e estava só ali orando, vem um barco, não, vem uma pessoa e chama, e vem um navio, passa tudo, e ele diz que não, estou esperando Deus me ajudar. E aí, quando desencarna, mas Senhor, você não me ajudou, eu mandei o bombeiro, mandei um barco, mandei um navio, e você queria o quê? Queria um milagre, assim, que viesse um espírito ali, se materializasse e lhe salvasse ali. E essa questão de materializar, de se transformar, eu trouxe até uma historinha, assim, porque até o Chico, né, pela evolução espiritual que ele tinha, mas também ele tinha seus desafios, né, também tinha seus momentos de angústia. E tem uma historinha que está no livro Renascer, que fala, que tem como título assim, Chico e o Recado de Maria, né? Eu achei essa história muito interessante, e ela é bem conhecida no mundo espírita, no meio espírita, né? E pode ser que várias pessoas conheçam essa história, né? Mas diz o seguinte, Chico Xavier contou que em um dos seus dias de profunda amargura, solicitou ao seu benfeitor espiritual, que é Emmanuel, né, que levasse o seu pedido de socorro a Maria de Nazaré. Chico Xavier ali muito angustiado, né? E aí pediu a Emmanuel que levasse um pedido a Maria de Nazaré para que fosse consolar sua angústia, né, que ele estava sentindo pelos desafios que ele estava passando, né? E após alguns dias, Emmanuel retornou dizendo portador de um recado da mãe de Jesus. Chico imediatamente pegou papel e lápis e preparou-se para anotar. Pode falar, tomarei nota de cada palavra, disse Chico, né? Emmanuel, o educador atencioso, falou-lhe. Anote aí, Chico. Maria me pediu para que lhe trouxesse o seguinte recado. Isso também passará. Ponto final. Chico tomou nota rapidamente e perguntou ao guia, só isso? E ele respondeu, enfatizando, Chico, a mãe de Jesus pediu-me para dizer-lhe, isso também passará. Como Chico Xavier, muitos de nós, quando visitados pela dor, gostaríamos de receber uma mensagem individual de consolo, né? Pensando que fomos esquecidos pela divindade, rogamos que nos seja concedida uma deferência especial por parte dos benfeitores espirituais. Todavia, Deus tudo sabe e tudo vê. Nada acontece sem o seu consentimento. Basta que depositemos a confiança em suas soberanas leis. Todas as coisas na terra passam, os dias de dificuldades passarão, passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão, as frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que se vai na mão da morte passará. Os dias de glórias e triunfo, mudanos em que nos julgamos maiores e melhores que os outros,
igualmente passarão. Essa vaidade interna que nos faz sentir como o centro do universo, um dia passará. Dias de tristeza, dias de felicidade são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Então, essa é a proposta, assim, de que eu sempre procure me melhorar, e às vezes a gente não está carente de mensagem. Ou seja, na hora que eu for aqui pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e abrir, com certeza vai ter uma lição para mim. E é interessante que tem um romance de Emmanuel que vem um benfeitor, assim, lá em nosso lar, e ele vem de uma esfera bem mais alta, né? Para fazer uma palestra naquele ambiente e que as pessoas vão poder fazer pergunta lá ao benfeitor. E quando as pessoas começam a fazer pergunta, ele abre um texto do Novo Testamento e lê. Cada pergunta que as pessoas que os espíritos ali que estavam perto da audiência faz, ele encontra a resposta no Novo Testamento. Ou seja, ele não falou nada com as suas palavras, tudo ele tirou exatamente o texto literal do Novo Testamento. E aí, assim, a gente está baldo de mensagem, ou seja, mensagem tem todo dia que a gente pode aproveitar, desde que a gente se dedique, né? E como falou lá na questão do Livro dos Espíritos, desde que eu tenha vontade para superar esses desafios, né? E um ensinamento que também traz aí no Livro dos Espíritos, que aí é importante que a gente leve aí para o nosso dia a dia, né? Que é o exemplo de Santo Agostinho, né? Como que Kardec pergunta, né? Como eu posso me conhecer, né? Porque diz uma maneira melhor de eu evoluir e crescer é o autoconhecimento, né? E como pode ser feito esse autoconhecimento? Aí Santo Agostinho traz que para que a gente faça como ele fazia, né? No final do dia, analise seu dia, anote o que foi que você fez de certo, por que você tomou certas atitudes, se alguém tem algo contra você, por quê, né? E aí, com certeza, a gente vai buscar esse autoconhecimento, né? Então, que realmente a gente possa entender, né, que tem desafios vão surgir sempre, né? Mas se eu perseverar, se eu pedir ajuda, né? Porque às vezes, e a gente até comentava no estudo da quarta-feira, e a gente aproveita para convidar quem quiser participar do estudo, assim, sempre será bem-vindo, a gente está participando de forma online, né? Na quarta-feira a gente falava do orgulho, né? Que às vezes um orgulho também, de certa forma, agrava essas aflições no meu dia a dia quando eu não busco ajuda, né? Às vezes eu fico ali, às vezes para não parecer fraco, não parecer frágil, eu não peço ajuda. E aí pode ser ajuda material, pode ser ajuda de um ombro amigo para conversar, para desabafar, né? E às vezes até de um profissional, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, né? Porque não tem nada errado. O espírita também adoece, o espírita também vai ao psicólogo, né? E eu falava no nosso encontro que às vezes até de forma online agora a gente tem a oportunidade de também ter consultas. É só botar aí na internet psicólogo online, psicólogo gratuito, que também tem pessoas que se dispõem a atender gratuitamente. E às vezes no centro espírita também, quando está funcionando, tem um atendimento fraterno, que também pode, né, aquelas pessoas que sentem dificuldade, sentem os desafios, também podem encontrar um consolo ali, um ombro amigo, né? Então, que a gente possa sair daqui hoje com a mensagem de que provavelmente a gente jogou muita pedra na cruz, né? Mas os nossos desafios de hoje não é por isso não, tá certo? Procuremos analisar o nosso dia a dia, procuramos ver as situações que eu estou vivenciando, que com certeza se eu conseguir já resolver as coisas do presente, não vai ser a dos passados que vai me fazer infeliz, não. Certo? Muita paz, que Deus possa nos abençoar hoje e sempre. Show de bola, campeão. Show de bola. Muito boa a mensagem que você trouxe para gente. Agora que deve ter mais gente nos assistindo, eu vou falar da reforma da sede, tá? Nós compramos a sede, para quem não sabe ainda, uma rua por trás do Colégio Jesuína, lá no bairro São João da Escócia. O endereço é Terceira Travessa, Clara Nunes, 132. Vou repetir. Terceira Travessa, Clara Nunes, 132, atrás do Colégio Jesuína, no bairro São João da Escócia. Eu falei no estudo, acho que foi o último estudo,
uma música de Padre Marcelo Rossi, o qual eu tenho grande admiração, assim como tenho pelo Padre Manzotti. São dois padres que eu enalteço pelo trabalho que eles fazem. Eu acho muito, são belos trabalhos que eles fazem. E tem uma música, por sinal, muito bonita. Eu contei isso e vou contar mais uma vez. Quando eu vi pela primeira vez, apesar de achar a melodia e a música bonita, eu achei estranho. Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente. Quando eu vi pela primeira vez, aí eu descobri, mas Maria, a Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus, jamais iria pisar na cabeça de qualquer animal. Mas, depois, quando eu ouvi a música com mais profundidade, tentando interpretar melhor, a serpente representa a maldade. Então, ela pisa no mal, não é no malfeitor. Para deixar bem claro, Maria jamais pisaria na cabeça de um malfeitor, de um malfazejo. Ela pisa no mal para extirpar, para acabar com o mal. Para que fique mais claro, essa música, apesar de ser feita por um padre, né? Mas ela é belíssima, não é porque foi um padre, ela é a questão da interpretação. Não é que Maria vai pisar na serpente, no animal serpente, que muitas vezes representa a maldade, né? Quando a gente visualizar uma serpente, nós não devemos matar, devemos isolar, chamar o órgão competente para recolher e levar para o seu habitat natural. Então, Maria jamais iria pisar na cabeça de um ser, qualquer que fosse esse ser. Então, essa questão. A outra que Carla e Israel falaram aí, das paixões, né? Então, realmente, os vícios, as paixões, e aí Carla citou Che Guevara, né? Só que, para mim, né, isso é a opinião minha, os meios não justificam os fins, né? Então, só um lembrete, o que Che Guevara fez em relação para conquistar o que ele queria, né, os seus objetivos, eu acho que foge, que não cabe aqui nós essa discussão, mas os meios não justificam os fins. Então, essas paixões, elas estavam de forma exacerbadas para um outro lado. Aí eu vou falar em paixões, só que bem diferentes, como foi citado por Israel, Divaldo, Chico, Madre Teresa, Irmã Dulce e tantos outros, né? São Francisco, enfim, né? Paixões, mas que tipo de paixões? Paixões sem ser aquela coisa exacerbada, para o bem, buscando o amor, buscando trazer serenidade, lições de vida para as pessoas, aprendizado no crescimento moral e espiritual. Essa paixão, essa sim, essa vale a pena nós entrarmos de cabeça com essa serenidade. Não é fanatismo, para não confundir, que aí é outra coisa. Então, para encerrar, queria agradecer ao meu irmão Israel, que foi excelente as suas colocações. Dizer que a sede está passando por reformas, e que talvez sexta ou sábado, pode ser que atrase um pouquinho, mas pelo andar da carruagem, nós devemos concluir todo o trabalho sexta ou sábado. E se passar na segunda ou na terça, enfim, mas estamos bem pertinho. E aí depois nós iremos fazer a nossa inauguração oficial. Mas antes da inauguração oficial, nós iremos começar os nossos trabalhos, tá? Então, presenciais, já que foi liberado, tomando todos os cuidados, né? De distanciamento, higiene com álcool, enfim, essas coisas todas. Então, Israel, obrigado, velho, obrigado mesmo de coração. Cara, obrigado por estar aqui com a gente. Passe para você a palavra, para você fazer suas considerações finais e a prece final. Bom, eu acho que hoje, se eu fosse resumir, assim, que Israel trouxe, né, com bastante propriedade, seria a questão dos sinais, né? As aflições, elas são sinais também. E a gente tem que observar, né? Se a gente passa por determinada situação, o que é que a gente tem que aprender com ela? Então, eu resumiria em sinais, né? Nós temos vários sinais. Agora que, às vezes, os sinais, eles vêm pela dor, realmente, né? Então, a gente tem que parar e pensar o que é que a dor está querendo nos mostrar. Hoje eu escutava uma palestra sobre isso, eu acho que foi Arthur Valadares falando, né? A gente tem que tratar do espírito e observar o espírito, né, o tempo todo. A gente se alimenta muito de tudo, de bens materiais, né, das atividades materiais,
e cuidamos pouco do espírito. Então, o espírito, o que é o espírito na eternidade? Vai ser esse sofrimento pontual na eternidade, né? E aí, quando Israel falou de Santo Agostinho, eu tinha pensado um pouquinho antes, que se a gente for fazer o que ele recomenda todos os dias, a gente vai ver que a gente tem dias, muitos dias sem sofrimento, bem mais dias sem sofrimento do que dias com sofrimento. Se a gente pegar a semana hoje, o que foi que eu sofri hoje, né? Raro vai ser, às vezes, que você vai ter um sofrimento de fato. Você tem meros aborrecimentos, né? Como a gente diz no direito, são raros constrangimentos, meros constrangimentos, mas não tem. O difícil não é todo dia. Ninguém sofre todo dia, né? Então, os sofrimentos, eles são, muitas vezes são fortes, mas são mais pontuais do que os dias bons. É porque a gente só lembra, muitas vezes, de rezar quando está no sofrimento. Aí, cadê a oração do agradecimento no dia que é bom, no dia sem sofrimento? Então, que façamos esse teste, anote um mais quando for bom e um menos quando o dia tiver, de fato, sofrimento, que a gente, no final do calendário, vai ver que o mais se sobrepõe ao menos, eu acredito, né? Não fiz esse teste, me veio hoje à mente. E para fechar, como ele citou Arthur Valadares, ou Haroldo Dutra, é Haroldo Dutra que diz que todo sofrimento tem data para acabar, né? Então, toda dor, toda aflição tem data para acabar. A questão é que a data não somos nós, né, que determinamos, mas que todo sofrimento tem o dia certo para acabar, tem a data certa. Não é verdade? Posso fazer a prece, Carlão? Então, vamos orar. Tentar nos concentrarmos mais uma vez, agradecermos pelo encontro de hoje, pela sabedoria e a inteligência que Deus nos dá para o homem desenvolver essas técnicas, nos aproximar, e assim é uma amostra do mundo espiritual. Se aqui a gente consegue, né, através de um clique, nos comunicarmos, nos falarmos, imagine no mundo espiritual a maravilha que é, né, pelo pensamento. Então, que agradeçamos a Deus por tudo que nos é ofertado. Saibamos agradecer sempre. O momento de dormir, a hora de acordar, e pedindo para que nosso espírito seja levado para locais de aprendizado e de muito trabalho. É no trabalho que a gente se aperfeiçoa. Então, certos da espiritualidade sempre nos guiando e de Deus presente em nossas vidas, possamos encerrar o encontro na noite de hoje. Que assim seja. Carlão, quer... Está sem áudio. Está sem áudio. Ativa o áudio, Carlão. Tu consegue ativar, Israel, dele? Ok. Ok, então, terminou. Obrigado aí, boa noite. E até próxima semana, até segunda-feira, né? Amanhã tem o estudo do Livro dos Médios. Boa noite a todos. Boa Tchau, tchau. noite. Até logo.